Você, mulher, já se perguntou como seria bom se você tivesse um anjo da guarda o tempo todo do seu lado, te dando conforto, segurança, tranquilidade, nesse momento tão importante da sua vida, que é gerar uma outra vida? Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista materno-infantil e coaching, e nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível sim você realizar o seu sonho de se tornar mamãe, vivenciando a maternidade de uma forma tranquila e natural, sem medo, sem trauma e garantindo saúde para você e o seu bebê. Imagine você, completamente seguro e confortável ao saber tudo o que deve e não deve ser feito durante a gestação para garantir o melhor para você e o seu bebê? Quem me acompanha há um tempo sabe que eu também sou mãe. Eu tenho 2 bebês, a Manu, de 3 anos e 3 meses, e o Tintim, de 1 ano e 9 meses. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 13 anos, eu tive meu primeiro diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Na época, eu nem entendi muito bem o que isso significava. Mas alguns anos depois, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu tive de novo esse diagnóstico. E aí eu já tinha um pouco mais de consciência do que significava ter o ovário policístico e o que isso ia impactar, de repente, na minha chance de me tornar mãe. Eu lembro dessa situação como se fosse ontem. Eu fui no meu médico, que me acompanhava já desde o começo, da adolescência, e ele me encaminhou para um ultrassom. Eu fui fazer esse ultrassom junto com a minha mãe, mas eu entrei sozinha na sala do médico. Ele fez o exame e aí ele me perguntou por que eu estava fazendo aquele ultrassom. E eu falei que o meu médico, na época, estava desconfiado de ovário policístico. E aí ele olhou assim para mim e falou, o seu ovário está bem policístico. Eu fiquei um pouco assustada com a reação do médico e eu perguntei para ele o que isso significa, o que isso significava. E aí ele olhou para mim e falou assim, além dos sintomas que provavelmente você já está sentindo, como o aumento do peso, acne e os pelinhos no rosto, você também pode ter dificuldade para engravidar. Eu ainda era nova, eu tinha entre 16 e 17 anos, é claro que engravidar naquele momento não era um objetivo para mim. Mas eu fui aquela criança que cresceu com o desejo de me tornar mãe. Então isso significou muito para mim. Foi um grande baque, na verdade. Quando eu era criança, eu sempre brincava com 3 bonecas. E eu sempre dizia que aquelas eram as minhas 3 filhas. Quando eu fui crescendo e brincava com as minhas amiguinhas, de mamãe e filhinha, eu era sempre a mamãe da turma. Então eu sempre fui aquela pessoa que tinha o desejo de ser mãe, que queria se tornar mãe. E aí, nessa ocasião, quando eu recebi esse diagnóstico e esse médico falou tão friamente para mim que ter ovário policístico podia significar um caso de infertilidade ou uma dificuldade para engravidar, foi como se o meu mundo tivesse caído. Eu saí daquele exame com muita vontade de chorar, mas eu não quis dar o braço a torcer. A minha mãe percebeu que eu estava um pouco diferente, perguntou para mim o que tinha acontecido. E eu falei assim, engolindo o choro, sabe? Eu falei, o médico falou que eu tenho ovário policístico e isso pode significar que eu não vou conseguir ser mãe. E ela falou, para de bobagem, isso não quer dizer nada. Eu já tive ovário policístico e tá aí, você aqui. Ela não deu muita atenção e eu não sei se ela fez isso porque ela não queria, fazer o problema se tornar maior do que era ou se porque ela realmente não ligou muito para a situação. Eu sei que eu voltei no meu médico com o ultrassom que ele tinha pedido e ele confirmou para mim que realmente eu estava com ovário policístico, que o caso estava bem sério, eu já tinha resistência à insulina na época, os sintomas estavam todos ali estampados em mim, então excesso de peso, queda de cabelo, acne, pele muito oleosa, pelo no rosto, e ele falou que o tratamento seria anticoncepcional. Eu fiquei com um pouco de vergonha de perguntar para ele, se isso impactaria ou não em ter filhos depois, mas eu perguntei. E aí ele falou pra mim, hoje em dia com tratamento a gente resolve tudo. E isso foi mais uma facada, sabe? Foram palavras que ficaram martelando na minha cabeça por anos e anos. Sempre que eu começava a namorar, que eu tinha um relacionamento um pouco mais sério, eu me pegava pensando nisso. Falava, poxa, se essa pessoa quiser ser pai, isso pode representar uma dificuldade pra gente. E aí quando eu conheci o meu atual marido, que é o Luiz, eu falei isso pra ele, assim, nos primeiros dias de relacionamento. Eu falei, olha, Lu, se você realmente quer ser pai, de repente eu não sou uma boa opção. E aí, antes da gente se envolver mais, é bom que você saiba que talvez eu não possa engravidar. Ele, nessa época, me deu total apoio e eu acho que isso fez toda a diferença. Ele não se importou muito com o que eu estava dizendo
E ele até falou, Carol, quando a gente quiser realmente ser pai, e a gente estiver preparado, né, para ser pai e mãe de um bebê, a gente vai procurar uma alternativa. Se a gente não conseguir naturalmente, a gente faz um tratamento, e se o tratamento de repente não der certo, a gente também pode adotar. E a tranquilidade com que ele lidou com isso, para mim fez toda a diferença. Porque me tranquilizou e fez com que eu entendesse que eu podia deixar isso nas mãos de Deus ou fazer com que o tempo resolvesse a questão. Nessa época, eu já era nutricionista. E aí eu comecei a estudar cada vez mais sobre o papel da alimentação, não só no tratamento do ovário policístico em específico, mas na fertilidade feminina. E eu comecei a me alimentar melhor. Eu comecei a cuidar de mim, não pela parte estética, mas pela qualidade mesmo. E aí foi me alimentando melhor que eu também consegui perder peso, como consequência, embora esse não fosse o objetivo principal. Quando eu e o Lu nos casamos, eu tava no meu melhor corpo físico e tava também na minha melhor saúde. Eu tava sim tomando anticoncepcional, mas com algumas falhas ali no meio da cartela, e tava na minha melhor forma. E aí 3 meses depois, em abril de 2014, foi quando eu descobri que o meu avô tinha tido um AVC e estava internado. Eu passei por um momento muito difícil nessa época. Foram 10 dias de internação, onde eu ia para o hospital diariamente, passei muito estresse, muita ansiedade. E quando tudo acabou, infelizmente com a morte dele, eu passei um final de semana inteiro na cama. Tava um pouco enjoado, um pouco nauseado, não queria comer direito. A minha mãe até brincou comigo, falou assim, será que você não tá grávida? Eu falei, imagina, mãe, sem condições, não tem a menor chance. Enfim, e aí na noite de domingo para segunda, eu sonhei. Nesse sonho, meu avô estava presente e eu acordei na segunda-feira com a certeza de que eu estava grávida. Eu tinha um teste de farmácia na minha casa que eu não tinha feito e não tinha usado, porque toda vez que às vezes a minha menstruação atrasava e eu fazia o teste e dava negativo, era como se fosse uma afirmação, né, que eu não poderia realmente engravidar. Então, da última vez que eu tinha tido um atraso, eu escolhi não fazer o teste e aí, poucos dias depois, a menstruação acabou descendo e o teste ficou lá. E aí, quando eu acordei desse sonho com meu avô, eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô grávida. E aí, eu peguei o teste e fiz. E ele deu positivo. Metade de mim acreditava e metade de mim ainda não. Eu liguei pro meu marido, contei pra ele o que tinha acontecido, contei do sonho, contei da minha certeza de que eu tava grávida, contei que eu tinha feito o teste e tinha dado positivo. E mesmo assim, ele também não acreditou muito. E aí, o próximo passo foi comprar um outro teste de farmácia. Eu fiz imediatamente, também deu positivo. E aí eu fui direto pro laboratório fazer o exame de sangue. Eu peguei o resultado um dia depois. E o resultado deu positivo. O meu marido, ele continuava não acreditando. Parecia uma coisa muito longe, né? Muito distante do que a gente estava pretendendo na época. E aí ele só acreditou quando a gente foi parar no consultório do meu médico, fazendo ultrassom, e a Manu tava lá. Cara, eu tava grávida. Foi um momento, assim, de mistura de sentimentos. Porque era uma felicidade enorme por estar gerando uma vida, sem esperar, sem ter que, né, sem nem ter me preparado para isso, misturado com o luto de ter perdido meu avô há tão pouco tempo. Mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Foi aí que começa a história da Manu. Foram 39 semanas cravadas de gestação. Um período de muita descoberta, de muito amor, de muita felicidade, mas também de muito medo, de muita insegurança, de muita angústia pelo que estava por vir. Cada dia uma descoberta, cada novidade era uma emoção. E foi nessa época que eu me apaixonei pela nutrição materno-infantil. E eu comecei a me dedicar cada vez mais a ela. Eu estudei ainda mais o papel da alimentação na fertilidade, sobre a importância da nutrição na gestação, sobre o efeito do que comemos para o nosso bebê. Eu me especializei e comecei a atuar na área, me apaixonando por cada gravidinha que entrava no meu consultório. Até hoje, quando a minha equipe avisa que a próxima paciente é uma gestante, parece que eu sorrio com os olhos. Mas acabou que o consultório ficou um pouco pequeno para mim. A agenda lotada, às vezes, faz com que a espera por uma consulta supere os 40 dias. E nós sabemos o quanto isso é muito para uma gestante ou uma mulher que pretende engravidar, não é mesmo? Foi pensando nisso e em ajudar o máximo de pessoas possível que nasceu o Gestar Club. Um passo a passo sobre como aumentar as suas chances de engravidar, favorecendo o seu organismo a desempenhar o papel dele na fertilidade feminina e como ter uma gestação saudável e tranquila. O Gestar Club é um programa de 10 módulos, com 3 meses de duração, 100% online. Com aulas gravadas que você poderá assistir quantas vezes quiser, de onde estiver. Não precisa ter receio de agendar uma consulta e não conseguir ir porque acordou enjoada ou com náusea.
Não precisa pegar trânsito, nem se deslocar até o consultório e depois ter que retornar para casa. É a sua nutricionista, no caso eu, ao seu lado, ao seu dispor, quando, onde e quantas vezes você quiser. É um curso destinado a mulheres que pretendem engravidar ou que já estão gestantes e que querem informação de qualidade sobre tudo o que a nutrição pode fazer pela sua saúde e a do seu bebê. Porém, eu tenho aqui que te informar que ele não é para gestantes que têm problemas de saúde pré-estabelecidos ou que pretendem perder peso durante a gravidez. Tampouco para as que se preocupam apenas com a estética. Com o Gestar Club, você terá muito mais liberdade de escolha. Saberá o que deve ou não fazer no dia a dia e como ter uma vida saudável e feliz, garantindo o melhor para você e o seu bebê. Você conquistará sua autoestima, sua felicidade em olhar no espelho e ver a barriguinha crescendo, além de facilitar o processo de emagrecimento depois do parto. Você terá acesso à nossa área de membros através de um login e senha, onde poderá assistir todos os vídeos a qualquer hora e em qualquer lugar. Além disso, eu vou disponibilizar também as aulas em áudio, para você escutar a qualquer momento de onde você estiver. Pode ser enquanto caminha, dirige para o trabalho ou então faz compras. Você deve estar agora se perguntando o que será oferecido nesse material. Por isso, eu deixei aqui embaixo desse vídeo o cronograma completo, módulo por módulo, do que será falado durante todo o curso. Considerando que 1 hora de consulta comigo é R$ 450, esse curso poderia tranquilamente valer aí uns R$ 5.000. Mas você não precisará investir tudo isso. Hoje, o Gestar Club está saindo apenas 10 prestações de R$ 33,92, ou R$ 297 à vista. É menos que uma fralda por dia. E você nem precisa decidir agora. Se você começar o Gestar Club, não gostar ou achar que por alguma razão ele não é feito para você, não tem problema. É só você me enviar um e-mail em até 30 dias da compra que eu te devolvo 100% do seu dinheiro de volta. E tem uma coisa aqui que eu não te contei. Se inscrevendo agora, você ganha como bônus uma comunidade exclusiva no Facebook, com dicas e muitas informações sobre esse período lindo da vida de uma mulher. É a chance de você participar de um grupo de mães que estão passando pelo mesmo que você, onde você poderá dividir angústias, preocupações e também as suas descobertas. E tudo isso com a supervisão e as informações seguras de uma profissional da área. Imagina, é uma nutricionista o tempo todo com você. Se você quer ter acesso ao curso agora mesmo, basta clicar no link que está abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição. E eu te vejo lá, no Gestar Club.